os objetos transparentes, translúcidos e opacos. Na figura número 1, vocês lembram que tipo de transparência que é essa daqui? Se é transparente, translúcido ou opaco? Ninguém lembra? Eloá? Não. Não? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre luz, aqui nós temos um globo terrestre, certo? Eu preciso conversar com vocês, vocês precisam ir respondendo para mim, tá? Eita! Então, olha só. Aqui nós temos um globo terrestre, correto? Sim. Sim, professor. Isso. E na frente de cada um, nós temos um quadrinho, correto? Sim. Sim. Quando a gente fala sobre a luz, nós estamos falando que a luz, ela emite sombra. E a luz, ela permite com que nós enxergamos os objetos. Por exemplo, se eu entrar num quarto escuro, eu não consigo enxergar nada que tem lá dentro, certo? Sim, professora. Se eu acender a luz, eu começo a enxergar as coisas que tem dentro daquele cômodo. A mesma coisa acontece com os objetos transparente, translúcido e opaco. Os objetos transparentes são aqueles objetos que a luz passa por eles e permite que a gente enxergue o que tem atrás dele, tá? Por exemplo, se eu pegar um copo de vidro, eu consigo enxergar as coisas através desse copo de vidro, porque a luz passa por dentro desse objeto transparente. É o exemplo que nós temos aqui nessa primeira imagem. Ela colocou um globo terrestre e na frente do globo ela colocou um quadro. A luz passou por esse quadro e permitiu que a gente conseguisse enxergar através dele. Vocês viram que tem um plástico bem transparente aqui na frente, dá para perceber aqui no cantinho, ó. E a gente consegue enxergar atrás. Então, os objetos que a luz passa por ele são os objetos transparentes, correto? Sim. Na segunda imagem, nós temos um objeto translúcido. Nos objetos translúcidos, a luz passa por ele, olha só, mas não passa totalmente. Passa só um pouco de luz. A gente não consegue enxergar direito o que tem atrás do objeto. Aqui, olha só, o plástico engrossou mais um pouquinho, ó. Então, eu não consigo enxergar muito bem o que tem atrás. Por exemplo, se vocês pegar um pote de sorvete, daquele transparente, ou uma vasilha, uma tupperware da mãe, a gente não consegue enxergar, colocar ele no olho, a gente não consegue enxergar igual a gente enxerga com o copo de vidro, correto? Sim. Fica meio embaçado, né? Professor. Então, esses são os objetos translúcidos, que a luz não passa totalmente. E no último, nós temos um objeto opaco, não passa luz nenhuma. Olha só, dá para enxergar o globo aqui atrás? Não. Não dá. Então, isso é o tipo de objeto opaco. Por exemplo, se eu pegar uma panela e colocar no meu rosto, eu não vou conseguir enxergar nada, né? Porque a luz não está passando através desse objeto. Então, quando a luz não passa através de um objeto, nós chamamos ele de objetos opacos, certo? Sim, professora. Então, conseguiram lembrar sobre os objetos transparentes, translúcidos e os opacos?
Agora nós vamos fazer a leitura de um texto que vai falar um pouquinho do que acontece quando a luz bate nesses objetos opacos, nesses objetos que a gente não consegue enxergar através deles. É só uma perguntinha. O nosso corpo, nós somos translúcidos, transparentes ou opacos? Nós. Se eu colocar alguma coisa atrás de mim, a luz vai passar por dentro do meu corpo e vocês vão conseguir enxergar o que está atrás de mim? Não. Não. Então, nós somos o quê? Não. Opacos. Opaco. Muito bem, isso mesmo. Nós somos opacos. Só um minutinho que eu vou escutar aqui o Diogo um pouquinho. O Diogo vai entrar. Diogo entrou? Diogo? Não entrou. Peraí que ele vai tentar entrar de novo. Tá, enquanto isso, vamos continuando, enquanto ele vai tentando. Então, olha só, agora a gente vai ler um texto que vai falar um pouquinho sobre o que acontece com esses objetos opacos quando a luz reflete sobre eles. Um exemplo, se nós sairmos no sol e a luz do sol ficar sobre o nosso corpo, se eu olhar no chão, o que, que vai ter? Outro exemplo mais fácil. Quando tá de dia, tem luz no sol, no céu, não tem? Sim, professora. Sim. Luz no céu. A nossa luz lá, natural, é o sol. E na frente da nossa casa tem uma árvore. E a árvore não é um objeto translúcido nem transparente. É opaco. Porque se eu me esconder atrás dela, ninguém vai me ver. Então, quando a luz do sol bate nesta árvore, o que, que ela começa a fazer? A árvore faz o que para a gente ficar embaixo? Sombra. Sim, Não é isso? Sim, Ela produz sombra. E se eu sair no sol e olhar para o chão, o meu corpo vai estar fazendo o que também? Sombra. Sombra. Se eu ficar embaixo da lâmpada, o que, que eu vou enxergar no chão? Sombra, professora. Sombra. Então, é isso que acontece nos objetos opacos. Quando a luz passa, quando a luz reflete neles, porque ela não consegue passar, ela produz sombra, tá bom? Bom dia, Diogo. Bom dia. Bom dia. Então, olha só, eu vou compartilhar o texto agora, Diogo. A gente está falando um pouquinho sobre a nossa última aula de ciências, sobre os objetos transparentes, translúcidos e opacos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sombra. Então, vamos lá, eu vou colocar o texto aqui e vocês vão fazer a leitura dele para mim, tá? Eu vou pedir para todo mundo ficar com a câmera ligada, tá? E eu vou mostrando o texto, eu vou começar lendo e vocês continuam, tá? Eu vou falando o nome de cada um de vocês e vocês vão lendo para mim. Pode ser? Deixa eu colocar um texto para vocês.
Na hora que aparecer para vocês, vocês me avisem, tá? Tá. Apareceu? O tamanho tá bom? Tá. Para quem tiver muito pequeno, dá um zoom, tá? Eu vou pedir para vocês, por enquanto, ficar com o microfone desligado para vocês poderem me ouvir melhor, tá bom? Tá. Então, olha só. A primeira coisa que a gente observa, quando a gente vê esse texto aqui, quando a gente percebe que tem uma foto. E nessa foto, tem algumas crianças brincando com sombra. Olha só. O menino, as crianças colocaram na frente deles uma luz, uma lâmpada. Olha só, isso aqui é uma caixinha de lâmpada. E estão fazendo sombra com as mãos. Quem já brincou disso? Alguém já brincou de... Eu. Isso. Todo mundo já brincou, né? Só ficar na frente da luz e fazer gestos com a mão. Dá para fazer animais, né? Dá para fazer rostos de monstro. Então, olha só, por que isso acontece? Porque é como eu havia falado para vocês no começo, o nosso corpo é opaco. A luz não passa pelo nosso corpo, né? Então, quando a luz bate no nosso corpo, quando ela rela no nosso corpo, ela faz uma sombra. E a sombra é igual, ela reflete, ela imita o formato do nosso corpo, tá? Isso acontece com qualquer objeto opaco. Se eu pegar um celular, a luz não passa por ele, eu não consigo enxergar o que tem atrás do celular se eu colocar o celular em cima de alguma coisa. Mas se eu colocar ele na frente da luz, a luz não vai passar por ele, ela vai fazer sombra, certo? Então, vamos começar a leitura aqui. Eu vou pedir para vocês irem acompanhando, tá? Quem pode começar lendo? Alguém quer começar lendo? Pode ser você, Lohane? Professor. Ai. Pode começar, ó. É aqui, ó, sombras. O que aconteceu quando a luz incide sobre um corpo opaco para isso ilumine diferentes corpos opacos com uma lanterna. Observe o que aparece atrás deles. Você verá. Atrás deles não aparece nada. Você verá. Formam sombras. Isso, muito bem. Então, olha só. Vamos estudar como se formam as sombras. É como eu havia falado para vocês, tá? A luz, ela não passa por um corpo opaco. Ela apenas reflete sombra, tá? Então, quando nós pegarmos e iluminarmos um corpo opaco, qualquer tipo de corpo opaco, a luz não passa por ele. Ela apenas vai formar sombras, tá bom? Então, a perguntinha que está aqui no começo. O que acontece quando a luz incide sobre um corpo opaco? Quando a luz está sobre um corpo opaco, em cima de um corpo opaco, o que vai acontecer? Ela vai produzir o quê?
Quem consegue falar para mim? Sombra, professora. Uma sombra. Isso, muito bem. Ela vai formar sombras. Parabéns. Eloá, continua a leitura para mim. Aqui nesse segundo parágrafo, ó, brincar. Brincar com sombras. Pode ser Brincar com sombras pode ser muito divertido para isso. E para isso é necessária uma fonte de luz. Pode ser uma abajur abajur ou uma lanterna, um copo opaco. Pode ser a sua própria mão e em e um local pode as sombras sejam projetar pode ser uma parede. Muito bem, Elô. Ponto final aqui, ó. Muito bem. Então, olha só. Ele vem falando aqui sobre como é divertido brincar com sombras, tá? Esse tipo de brincadeira pode ser feito com um abajur, com uma lanterna, com uma vela, mas não façam isso porque vocês podem se queimar, tá bom? Com a lanterna do celular. Depois vocês peguem o celular de vocês e vão numa parede para vocês observar como é que faz. E essa sombra, vocês podem estar projetando ela direto na parede. Vocês podem pegar qualquer objeto opaco, colocar essa luz na frente dele que vocês vão ver a sombra sendo projetada nessa parede, ou se vocês colocarem próximo ao chão, vai ser refletida no chão, tá bom? Diogo, continua a leitura para mim. Onde que tá pronto? Aqui, ó. Espera aí um pouquinho que eu vou mostrar para você. Consegue enxergar a setinha aqui, ó? Como? Sim, como a luz não consegue atravessar a mão atrás dela, se forma uma areia. Uma área. Areia Isso, é área. escura. E por isso que projetada a certa distância, vemos a Não tá dando para enxergar aí? Peraí. silhueta, sei lá. Isso, silhueta. Agora não consigo mais. E agora? Peraí. Escura da nossa mão. Isso mesmo. Então, olha só. Como a luz ela não consegue atravessar a nossa mão, ela forma uma área escura, que é aquilo que a gente chama de sombra. E a gente consegue ver uma silhueta. A silhueta, ó, ela está falando aqui para a gente o que é essa palavra.
é a forma da sombra de algo ou de alguém projetada sobre uma superfície. Então, silhueta é o formato, tá? Quando a gente fala sobre silhueta, é o formato, tá bom? Então, a gente vê o formato escuro da nossa mão. Então, se a gente colocar uma luz projetada sobre a nossa mão, ela vai formar a silhueta escura, tá? Uma sombra escura. Vamos continuar aqui. Gustavo ainda tá aí? Ô, Tiago, vai acabar que hora? Calma, Diogo. Se preocupa com a hora ainda não, tá? Daqui a pouquinho. Vamos lá, Gu, continua lendo aqui para mim. Aproximando, continua lendo aqui, ó. Aproximando. Gustavo ainda tá aí? Tô. Então pode continuar lendo, Gu. Tá dando para enxergar? Aproximando. Ro. Ro. Chi. Ma. Em. Do. E. Ha. Hi. Has. Da. N. Do. Tan, Tan. Corri. Corri. O C e o O formam o quê? Co. Isso, um cor. Corpo. Isso. O. P. P e o A formam o quê? Pá. Isso, então tem que juntar as letrinhas, tá? O, Paco. isso. Professora, Oi. eu posso continuar lendo? Deixa o Gustavo terminar, meu amor. Vamos lá, Gu. D, Mu. A. U, Mua. U, Mu. A. uma. For. Fon, Fon. No. Fono. o T e o E formam o quê? T. Então vamos ler de novo. Fon, To. T T. e o E formam. Isso, fonte. De. Luze. Luze. Luz. O. Da. T e o A formam o quê? Tá. Isso, tá? Tá. Ma. N. Ma. N. Nho, tama. Nho. Isso. Da. 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 So. Som, Som. Ma. bra. Pra. Da. Da. A. Da. Ra. Pro, Pro. Sombra. pro,
Som. Aqui, ó, o J e o E. T. Projetar. 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 A sombra. Não, termina de ler a palavra. Projetar. Dá. Isso. Pra. Veio a. Pra. Vá. Co. A última palavrinha, Gustavo. Vá. Vapor. Lê devagar. Isso, varia. Então, olha só, quando a gente aproxima e afasta um corpo opaco de uma luz, o tamanho dela vai variar, certo? Se a gente colocar ele próximo, ele vai ficar de um tamanho. Se a gente afastar, ele vai ficar de outro, tá? Agora eu vou continuar lendo para vocês. Colocando mais de uma fonte de luz para iluminar um corpo opaco, haverá mais uma sombra para cada feixe de luz utilizado. Então, o que acontece? Se eu colocar mais de uma lâmpada, mais de uma lanterna, iluminando o mesmo corpo, vai haver mais de uma sombra projetada, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, nessa foto. É um objeto só que tem duas lâmpadas em dois lugares diferentes, apontada cada uma para um lado, iluminando esse objeto. Então, olha só, se tem duas fontes de luz, eu consigo ter duas sombras. É isso mesmo. Pode fazer um exército de sombras a partir de somente um corpo opaco. Então, se eu colocar apenas um boneco e colocar vários feixes de luz, se eu acender várias lanternas de celular em cima de um boneco só, eu vou ter várias sombras de boneco. Porque a luz que está assim, eu consigo ter vários feixes de luz, várias luzes sobre esse mesmo corpo. Então, para cada feixe de luz, para cada lanterna acesa, eu consigo ter uma sombra. Se eu tenho um boneco e 10 lanternas iluminando um boneco, eu vou ter 10 sombras. Faça essa brincadeira com sombras na sua casa. Vai ser muito divertido. Então, vocês podem fazer isso. Vocês podem pegar apenas um objeto e colocar várias luzes, várias lanternas sobre ele, que vocês vão ter várias sombras. Correto? Deu para vocês entenderem um pouquinho do que acontece com os objetos opacos quando um feixe de luz é emitido sobre ele? Deu. Que ótimo, muito bem. Então, no objeto transparente, a luz consegue atravessá-lo e eu consigo enxergar o que tem atrás dele. Num objeto translúcido, eu não consigo enxergar totalmente, a luz não passa 100%, a luz não passa totalmente, só passa um pouco de luz. Então, eu consigo enxergar um pouco embaçado. E nos objetos opacos, a luz não passa, eu não enxergo o que tem atrás. O que acontece é quando um feixe de luz é colocado sobre ele, ele consegue fazer para mim uma sombra na silhueta do objeto que está sendo iluminado. Então, o que acontece? Acontece três coisas com um feixe de luz, quando a luz vem sobre esses três tipos de objeto. No transparente, a luz passa totalmente. No translúcido, a luz não passa totalmente, passa só um pouco de luz. E no objeto opaco, a luz não passa, ela apenas emite sombra. Deu para entender? Sim, professora. Que ótimo que vocês conseguiram entender. Então, agora nós vamos para a nossa atividade do dia, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão copiar a pergunta no caderno
tá? Embaixo da agenda e vão responder. Eu vou colocar aqui para vocês e vou deixar lá no grupo também. No grupo eu vou deixar o texto e eu vou deixar também o link da nossa aula. Depois vocês entram no canal do YouTube, tá? Para se vocês quiserem assistir essa aula novamente. E só que o link vai ficar só mais tarde um pouquinho, porque demora para carregar no YouTube, tá? E vou deixar a pergunta para vocês estarem copiando no caderno, a atividade de hoje. Tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês o que vocês vão fazer na atividade de hoje. Tá. Então, olha só, a nossa atividade de hoje vai ser essa. No caderno, faça um desenho para responder a pergunta do primeiro parágrafo do texto. Em seu desenho, indique com setas a fonte de luz, que é o que você está utilizando. Vamos supor que vocês desenhem uma lanterna, uma vela, uma lanterna de celular, o sol. Esse vai ser a nossa fonte de luz. O feixe de luz, vocês têm que desenhar a luz, como vamos supor o raio do sol, o corpo opaco e o que aparece na parte de trás desse corpo opaco. Então, vamos imaginar que o desenho de vocês sejam assim: um sol, a luz do sol, uma árvore e a sombra da árvore, tá? Então, vamos imaginar que vocês não queiram desenhar isso, vocês queiram desenhar um boneco sendo iluminado. Então, vocês vão desenhar uma lanterna, a luz da lanterna, o boneco e a sombra do boneco. E vocês vão colocar setinhas indicando para mim o que é o quê. Se você desenhou o sol, você coloca uma setinha e coloca sol. Na luz, vocês colocam uma setinha e colocam um feixe de luz. No objeto, vocês colocam corpo opaco. E na sombra, vocês colocam sombra. Tá bom? Então, vocês vão copiar essa perguntinha da número 1. A pergunta que está no texto é essa daqui, ó. Para quem não consegue identificar lá no texto, a professora já deixou até aqui embaixo. O que acontece quando a luz incide sobre um corpo opaco? Tá? Essa aqui é a perguntinha que está lá no primeiro parágrafo do texto. Deu para entender a atividade, pessoal? Deu. Deu? Deu para entender a diferença e o que acontece com esses 3 tipos de corpos? Deu. Tá difícil a atividade? Sim. Tá nada, Gustavo. É só fazer um desenho. Tá sim. Toma vergonha, Gustavo. Então, olha só, pessoal. Eu vou deixar a atividade para vocês lá no grupo. Depois vocês mandem foto para a professora corrigir, tá bom? Lembrando vocês, na plataforma tem atividades, tem crianças que estão com atividade atrasada. Entra na plataforma para fazer as atividades da semana, tá bom? Tá. Beijão e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, Eloá. Tchau, Lohane. Tchau, Diogo. Tchau.